Fala aí, Disconnectors. Esse aqui é um corte da live Desconecta. Bom, o que a gente vai ver agora é do canal O Colecionista, com o vídeo Ser ou Não Ser Colecionador, eis a questão. Patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado, com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Bora lá? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo. Lembrando que o vídeo do canal Colecionista vai estar aqui, né, a versão original, na descrição. Segue lá o Rodrigo e o canal O Colecionista. O nome desse canal é O Colecionista. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre coleção de discos. Você se considera um colecionador de discos? Sim. Eu faço essa pergunta porque eu tenho percebido já há algum tempo aqui no YouTube, nos canais que eu assisto, nas lives e nos comentários, que muitas pessoas que compram discos hoje em dia não se consideram colecionadoras. Elas veem um certo aspecto negativo nisso, como se fosse um exagero ou até mesmo um problema, né? Bom, e esse vídeo de hoje ele vai ser totalmente diferente dos outros vídeos do canal, né? É um assunto que me interessa bastante, colecionismo, né? Não é à toa que o canal se chama O Colecionista. E eu tentei pensar, né, nessa questão de o que torna uma pessoa colecionadora ou não, e percebi que antes da gente chegar a essa conclusão, a gente precisa definir o que é uma coleção, né? E aí depois cada um pode tirar suas conclusões, se Boa. acha que é ou não um colecionador. Então, bom, separei aqui elementos que são comuns, que eu identifiquei em vários tipos. Eu gosto quando tem esse raciocínio por trás, né? Não é um achismo, né? O cara foi lá, pesquisou, identificou, né, o que é um colecionismo, vai trazer a tese dele, isso é bacana. De coleção, que o senso comum vai confirmar aí que uma coleção tem que ter. Esses elementos são uma reunião de objetos, a organização, o cuidado e o valor, né? Uma coleção tem que ser de objetos, a gente tem que ter uma ordem, porque senão fica uma reunião de objetos aleatórios, não tem sentido, né? Fica acumulador, né, cara? Existe um cuidado, uma intenção de preservação, e é claro que a gente tem que dar valor para essa reunião de objetos, né? Para essa coleção. Muito bem. Será que só isso é suficiente para a gente definir o que é uma coleção ou não, né? Qualquer objeto que a gente possa reunir que tenham esses 4 elementos, né, eles vão ser uma coleção? Eu adianto para vocês que não, né? E para mostrar isso, eu vou fazer uma comparação aqui entre um grupo de objetos que eu tenho aqui em casa, que estão reunidos, que têm essas características, e os meus discos. E esses objetos que eu escolhi para apresentar aqui para vocês são os talheres daqui de casa. Os talheres que a gente usa para comer, né? Eles estão reunidos, eles têm uma identidade de espécie, né? Eles estão reunidos, eles têm uma organização, eles ficam na cozinha, dentro de uma gaveta, as facas com as facas, os garfos com os garfos e as colheres com as colheres, né? Eles têm o cuidado, eu cuido deles, né? Toda vez que eu uso, eu Tem que lavar, né? lavo, eu Fico menos preocupado, Rodrigo. tomo cuidado para não perder, né? Eu quero que eles estejam disponíveis quando eu precisar utilizá-los, né? E, é claro, eu dou valor para eles, porque a cada refeição que a gente faz aqui em casa, a gente precisa dos talheres. Então, sem os talheres, né, como é que você vai comer? Então, reúnem essas características que eu disse para vocês. Mas eles são uma coleção? Não, não são uma coleção, né? O que faz deles serem uma coleção? Vamos pular para os discos agora. Os discos também estão reunidos? São objetos? Estão reunidos? Estão reunidos. A maioria deles está aqui nesse ambiente que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Eles possuem uma organização? Possuem, né? Eles estão organizados em ordem alfabética, os artistas nacionais separados dos internacionais, os vinis de um lado, os CDs do outro, eles estão organizados para que eu possa encontrar, na hora que eu precisar, o disco que eu quiser, né? Existe essa preocupação com a manutenção? Claro. Que existe, né? Se a gente comprou um disco num sebo, tá sujo, a gente lava, a gente troca a caixinha. Chegou um vinil, você coloca num plástico, você quer preservar, né? Caiu a caixinha no chão, quebrou o Troca. logo do CD lá, você troca a caixinha. Então, assim, a gente quer manter a coleção intacta, em bom estado, pelo máximo de tempo possível, né? E, por fim, existe o valor na coleção? Claro que existe, né? A gente gosta da coleção, né? Então, a gente quer ela por perto o maior tempo possível, né? Pelo tempo máximo que a gente puder. Então, tem valor, claro que tem valor para o colecionador, né?
Bom, se os talheres e os discos, eles reúnem as mesmas características, né? Objetos, organização, cuidado e valor, por que um é uma coleção e o outro não é, né? A diferença está no valor. A diferença está no valor. Os talheres, eles possuem um valor ligados à utilidade deles, né? Então, perceba, tudo que a gente tem, né, em certa medida, a gente dá valor, porque nos é útil, né? Uhum. Mas vamos pensar, quando aquele objeto que é útil para a gente perde a utilidade, ele mantém o valor? Não, a gente substitui ele, né? Por exemplo, eu estou aqui lavando a louça e o garfo quebrou, né? Eu jogo fora e uso o outro garfo no dia seguinte. E se não tiver outro garfo, eu saio para comprar um garfo e uso o garfo que chegou. Então, assim, o valor ele está ligado à utilidade do bem, né? Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Isso que diferencia as coisas, né? É claro, né? Se tu é um colecionador de utensílios do lar, né? Tu, por exemplo, tem gente que coleciona talheres também, né? Isso é óbvio. Ele sabe disso, né? Eu não preciso estar dizendo, né? Mas no caso ele quis trazer pro real, pro dia a dia dele, fora desse universo que é de colecionismo de talheres, né? Do tipo, cara, a intenção aqui eu tenho garfo, tenho faca, eles estão organizados lá na minha gaveta, os garfos com os garfos, as facas com as facas, a sopa, a colher com a colher, a sopa, a colher com a colher, e a utilidade dele, o valor deles é de utilitarismo, né? Ou seja, eu os uso quando eu apenas com um objetivo, que é a utilidade de comer, né? Assim, ele serve para isso. O disco já tem uma outra utilidade. Também tem utilidade, né? O valor também é de utilidade, mas não é só. Então, tem uma grande diferença aí. E ele vai continuar explicando aí para nós. Né? Ele não está ligado a alguma coisa além disso, né? E os discos, né? Os discos, eles possuem um valor de utilidade também, né? Você pode falar assim, então quer dizer que os discos não têm utilidade? Tem utilidade, a gente usa eles para ouvir música, mas o valor dos discos na coleção, ele transcende a utilidade daquele objeto. Ele tem um valor que está ligado a um interesse específico, né? A um interesse da pessoa, né? Da personalidade da pessoa que criou aquela coleção. Até porque, né, o que a gente sempre fala, né? Os discos da tua coleção aí são pessoais, né? É um retrato da tua vida no formato de música, né? Ele está muito conectado com a tua jornada de vida, teu gosto pessoal pela música. Por isso que nenhuma coleção vai ser igual a outra. Então, a primeira característica desse valor é essa que eu falei, ela transcende a utilidade, né, do bem. E ele está ligado a diversas questões, né? Podem ser questões afetivas, questões pessoais, questões históricas, né? Então vamos pensar numa coleção de carrinhos que a pessoa tem guardado desde a infância, né? Aquela coleção, ela tem um valor afetivo. Muito. Muito claro, né? Muito. A pessoa que coleciona moedas e cédulas, né? Ela tem um valor histórico naquela coleção, né? E os valores pessoais também, né? Por exemplo, no nosso caso da música, né? A gente gosta de música, é por isso que a gente compra discos, né? A música é muito ampla. A gente tem gostos dentro da música. Eu, por exemplo, tenho uma predileção pelo rock. Então, a minha coleção, ela exterioriza isso, né? Tá ligado ao pessoal e também ao afetivo, né? Então, assim, tem mais de um ponto aí, né? Não, tem mais de um atributo ao valor, né? No caso da música, pode ter mais também. Até já deixa nos comentários, além desses dois atributos aqui, quais mais vocês acham que tem valor numa coleção de disco, né? Além do lance pessoal, né, da tua relação pessoal, mas tem o fator, né, emocional, né, afetivo, né, memória afetiva, né, pô, naquele momento eu comprei e tal, parará. Então tem todas essas conexões. Né? Ela possui mais itens de rock do que de qualquer outro gênero, né? Então essas são características desse valor que a gente dá para os objetos dentro de uma coleção. Eles representam algo a mais do que a simples existência deles, né? Eles representam o nosso gosto, eles representam a nossa história, né? As nossas predileções, esse tipo de coisa, né? Outra característica desse valor é que ele é um valor absolutamente subjetivo, né? Ele é totalmente pessoal. Muito. Você não consegue dizer se a minha coleção tem valor ou não, né? Ela só tem valor. Quem pode dizer se a minha coleção tem valor sou eu,
que sou um colecionador, né? Você pode até se identificar com a coleção de outra pessoa e falar assim, nossa, que legal a sua coleção. Mas você não pode depreciar ela e falar assim, isso aí é uma porcaria, isso aí não vale nada, isso é um lixo. Para você não tem valor, mas para aquela pessoa que reuniu aqueles objetos de forma organizada, deu sentido para eles, aquela coleção tem valor, né? Pode até não ter um valor monetário, né? Mas tem um valor pessoal, né? Tudo isso que eu estou falando aqui extrapola a questão monetária, né? A gente pode colecionar coisas que têm valor monetário e coisas que não têm, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu colecionava latinhas. A latinha não tem valor nenhum, né? É lixo, a gente recicla, né? Mas para uma coleção tinha valor, então eu procurava as latinhas diferentes para juntar aqui, né? Mas eu estou adiantando as coisas, vamos voltar aqui para a ordem. Bom, o fato a consequência, né, de ser um valor totalmente subjetivo é que a coleção se torna um reflexo do colecionador. Então, quando você olha a coleção de alguém, você está vendo traços da personalidade da pessoa. Muito. E aí, eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que a maioria de vocês aí que coleciona discos há muito tempo, já tem uma coleção razoável, já deve ter vivido, né? Que é quando uma pessoa de fora vem visitar a gente e se depara com a nossa coleção. É inegável que existe ali, além da surpresa, um encantamento, né? E esse encantamento, ele não é com o objeto, não é com o disco, é com a coleção, é com o conjunto que foi ali reunido, né? E que foi organizado e apresentado naquele ambiente por você. E vocês devem ter sentido isso também. Quando uma pessoa vem e elogia a nossa coleção, a gente se sente orgulhoso. Por que a gente fica desse jeito, né? Por que a gente fica feliz quando alguém vem e elogia a nossa coleção? Fala, nossa, que bacana isso que você fez. Porque esse elogio, ele é para você, né? Que é o curador daquela obra, né? Daquela exposição, né? E não os objetos, né? Então, quando alguém vem aqui e vê minha coleção dos Beatles, ela não está elogiando o Paul McCartney, o John Lennon, o Ringo e o George, ela está me elogiando. Ela fala que legal que você tem tudo isso aqui dos Beatles, né? Então, é por isso que a gente fica feliz, porque aqueles objetos, eles representam parte da gente. E a gente se sente elogiado, né? Com toda razão, né? Outra coisa interessante, né? Outra conclusão interessante que eu cheguei aqui é de que a coleção, ela não existe sem o colecionador. Puta, matou a pau, velho. É isso aí. Fica muito claro quando uma pessoa morre e deixa uma coleção, né? No nosso caso aqui, da coleção de discos, por exemplo. O que acontece normalmente, né, cara? Vão lá para aqueles leilões em sites independentes, né? Sites de leilões. Vão para lojas de discos da cidade, normalmente, né? Ou algum lojista de outro estado, de outra cidade, vai fazer a busca lá. O valor monetário, nem sempre, né? Porque também tem as pessoas que talvez estejam envolvidos com aquela coleção da pessoa que faleceu e sabe o valor monetário daquilo ali e consegue aos poucos, né? Porque se tu vender um grande lote, vai vender por um preço unitário menor. Então tem isso, né? Tem o lance do meio que se desfazer daquela coleção quando a outra pessoa que está em vida não tem nenhum envolvimento de valor sentimental, emocional com aquilo ali. Muito também porque está ligado à pessoalidade de uma coleção. Quer ficar por dentro das melhores promoções de CDs, LPs e equipamentos de som? Então clica no link abaixo aí e faça parte do grupo do WhatsApp da Desconecta. Todos os dias, muitas promoções são compartilhadas por lá. Por exemplo, né? Se não tiver um familiar que reconheça ali, naquela coleção que ficou para trás, e muitos põem fora, os valores, né, que o colecionador também via, a família se desfaz daqueles discos, né? E eles fazem isso por quê? Eles fazem isso porque eles são pessoas ruins, né? Eles não têm consideração pela pessoa que faleceu? Não. Eles fazem isso porque sem esses valores, aqueles objetos eles só têm um valor de utilidade. E hoje em dia, principalmente, disco é uma coisa meio inútil, porque a gente tem streaming, a gente tem YouTube, a gente tem várias formas de acessar a música, né? Então eles se desfazem, e às vezes se desfazem por nada, às vezes eles doam, né? Eles ignoram até o valor monetário que aquilo ali pode eventualmente ter, né? Então é isso, né? Se você não tem a pessoa que tem esse olhar, né, pessoal para aqueles objetos, para aquela coleção, são só objetos, né? Assim como os talheres, assim como as camisetas, assim como os pratos. Boa. Eles podem ter utilidade ou não. E se não tiver utilidade, eles não têm valor. E é por isso que eles passam para frente, né? Outra coisa interessante, eu vou ler isso aqui porque
É muita coisa aqui. Cara, demais, velho. Demais. O valor que a gente dá na coleção é um valor que nós conferimos aos objetos por identificação com o que eles representam. E por isso é um valor que pode mudar. Ah, isso aqui é muito legal, cara. Porque, olha só, não é pelo fato da gente conferir esse valor, né, pessoal a esses objetos que eles vão manter esses valores para sempre. Porque se vem de interesses, né, a gente muda durante a vida, a gente cresce, a gente aprende, a gente evolui. E os nossos interesses, eles mudam também, né? Então, pode acontecer que a gente, assim, da gente ter uma coleção e, de repente, o nosso interesse naquele assunto, né, diminua, desapareça. E aí a gente... Se aquela desfaz. coleção não tem mais sentido. Se desfaz, né? Muita gente fez isso, né? Muita gente. A gente acaba se desfazendo dela. Ou então guarda no fundo do armário, né? Ela perde a importância, né? Assim como nós mudamos durante a vida, nossos interesses também podem mudar. Se aquele interesse específico que nos representa deixa de existir, aqueles objetos que compunham aquela coleção não mais expressam a nossa personalidade. Voltam a ter o valor atrelado à sua utilidade ou não. E aí muitas vezes nos desfazemos deles. Exatamente isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, da minha coleção de quadrinhos, né? Então, assim, o que aconteceu? Quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eu comecei a colecionar, a ler quadrinhos de heróis. Até então eu só lia quadrinhos da Turma da Mônica. Mas aí eu comecei a ler quadrinhos do Batman, do Super-Homem, do Homem-Aranha. E aí os meus amigos, né, colecionavam comigo, né, liam comigo. Então isso gerou uma sensação de grupo e a gente passou a colecionar. Então eu comecei a colecionar quadrinhos, né, com 13 anos de idade. E aí o que eu fiz? Primeira coisa, né, quando eu juntei um númerozinho razoável ali, peguei a melhor gaveta do guarda-roupa, tirei todas as roupas e guardei os quadrinhos ali, de forma organizada, lombada invertida para não deformar o quadrinho, naquela época era o formatinho que a gente comprava, né. E dos 13 aos 15 anos, eu colecionei quadrinhos e li todos os quadrinhos que eu queria, né, que saíam mensalmente nas bancas. E com 15 anos eu entrei no segundo grau, e aí mudei de grupo, né, mudei de sala, fiz novos amigos. E nesse novo grupo, o quadrinho não tinha muita importância, mas a música tinha, que era um interesse pessoal meu, né. Então o pessoal trocava os CDs, né, comprava discos, e eu tinha lá uns 12, 13, 14, né, CDs, eu comecei a comprar CDs também. E aí, não só eu, como a maioria daquele grupo de amigos, né, alguns somos amigos até hoje, né, alguns amigos eu tenho ali até hoje, nós começamos a fazer coleções de discos, né, e essa minha coleção dos 15, ela permanece ativa até hoje, né. Mas o que aconteceu com a minha coleção de quadrinhos? Eu perdi o interesse. E aí o que eu fiz com aqueles quadrinhos, que eu cuidei tanto, que eu gostava tanto? Eu tirei eles da minha gaveta, botei as roupas de volta e guardei eles numa caixa. Eu não me desfiz deles, mas eu guardei eles numa caixa. Hoje eles estão numa caixa aqui na garagem do meu prédio, dentro do armário, né? E eu preservei aquele momento, né? Aquela experiência que eu tive na vida, mas eu não tenho mais nenhum interesse em ler quadrinhos. Não significa que eu não tenha lido nenhum quadrinho nesses últimos 30 anos, mas é muito circunstancial, né? Eu não tenho interesse de manter aqui, às vezes eu leio e me desfaço, né? É diferente, perdeu o valor, né? Esse valor que a gente está conversando aqui. Então, né, dito tudo isso, né, acho que a gente já pode chegar aqui a um conceito, né, de coleção, né, juntando todos aqueles elementos com esses valores que a gente expôs aqui agora, né. Então eu vou dizer aqui para vocês, né, uma coleção é uma reunião de objetos com organização, com cuidado e com um valor especial, que é subjetivo, que é mutável e que representa parte da nossa personalidade, da nossa existência e que transcende a utilidade dos bens. Então é isso, né, são objetos que eles representam. E representam o quê? A nós mesmos. Então, é por isso que os talheres não são uma coleção, é por isso que os pratos não são uma coleção, é por isso que os pegadores de roupa não são uma coleção e os discos são. E os quadrinhos? Os quadrinhos foram uma coleção. Não são mais. Elas estão lá guardadas. Aquele momento eu deixei guardado. Mas eu não me considero um colecionador de quadrinhos, né? Como eu me considero um colecionador de discos, né? E a conclusão disso, né? Eu sou um colecionador de discos? Sou um colecionador de discos, claro que sou. Na verdade, eu coleciono muito antes dos discos, né? Como eu falei para vocês aqui, colecionei latinhas, figurinhas, revistinhas, né? Depois, na adolescência, colecionei quadrinhos, né? E tem outras coleções além dos discos hoje em dia, né? Embora a coleção de discos seja a principal, né? A que eu levo há mais tempo, né? E todas essas coleções que eu tive, no momento em que eu colecionava, por exemplo, a coleção de latinha, enquanto eu colecionava, ela tinha todos esses elementos, né? Esse valor pessoal, né? Eu buscava era um interesse pessoal meu, né? Ter aquelas latinhas. Depois que perdeu o sentido, elas foram pro lixo, né? Eu perdi o interesse, foram pro lixo, acabou, né? Mas a coleção de discos, como eu disse, ela surgiu com 15 anos, e ao contrário de todas as outras coleções que eu tive, a coleção de discos, ela permanece viva, né? 30 anos depois, praticamente, né? E isso tem um motivo, né? Eu gosto de música, eu nunca cansei da música, né? Talvez alguns de vocês tenham essa experiência, né? Mas a grande maioria dos discos que estão aqui, eu conheço a origem, né? Isso é verdade. Eu
lembro mais ou menos, né, a data que eu comprei, né, a época que eu comprei, o local onde eu comprei, se tinha alguma pessoa comigo, né, se a gente estava aqui, se a gente estava viajando. Então, cara, isso é muito legal, porque você ter esse tipo de relação, né, com a sua coleção, te permite visitar a sua própria vida. Né? Isso é super importante, né? É o retrato daquele momento, né? Assim, transformado em áudio, né? Numa mídia física, né? Numa plataforma física, né? Que louco isso, né, cara? A gente pensar, né? Olha um disco aqui, tô olhando meus CDs aqui, que quando eu comecei a colecionar era CDs, né? E eu olhei aqui pra cá e, já vi uns 2, 3 aqui, já comecei a borbulhar as memórias, né? Muito louco isso. Então, quando eu pego um disco, né, e lembro essas informações, é como se eu estivesse vendo uma foto, né? Eu volto para aquele momento, né? E isso é uma coisa muito legal, né? Isso é uma coisa que você não vai encontrar nos objetos comuns, né? Nas coisas comuns da sua vida, né? Além disso, colecionar discos me deu muitas oportunidades, né? Só queria fazer um adendo, né? Também, assim, quando, né? Eu acho que ele regula mais ou menos de idade comigo, o Rodrigo aí, quando a gente era adolescente, né? Felizmente, né? Ou infelizmente, vai saber, a única mídia que a gente tinha, né? O único jeito de a gente ouvir música era comprando disco, gravando, né? Em fitas cassete, gravando de rádio, né? Ouvindo rádio, gravando, né? Mas assim, pra gente ouvir repetidamente, o rádio não era tudo isso, né? Eu sempre tocava as 10 mais e ficava naquelas 10 mais e tu não conseguia ouvir um álbum, por exemplo. Então acho que tem um pouco disso também, né? Antes, né, a tecnologia que nos permitia ouvir música, guardá-las e ouvi-las repetidamente, vinha num álbum físico, né? Num disco, seja CD, vinil, próprio cassete também. Então assim, eu me entendo um pouco como colecionador depois da minha adolescência, mas na minha vida adulta, quando essas mídias deixaram de ser comercializadas em massa, assim, né? Quando começou a ficar... quando elas deixaram de existir nas lojas normais, sei lá, ia numa mesbla tu comprava, ia no supermercado tu comprava, né? Hoje é possível, né? Não existe, mal tem loja de disco, né? Então só queria fazer esse adendo aí quanto ao momento, né? E aí vai de cada um, né? O momento que o cara se identificou. Porque daqui a pouco, lá na adolescência, o Rodrigo já se identificava como colecionador, porque ele já tinha o cuidado, o esmero extra. Ali, no meu caso, era o único jeito que eu tinha de ouvir aquele estilo musical, ou aquela música, ou ouvir aquele álbum diversas vezes. Né? Primeiro, de aprender muitas coisas, né? Segundo, de me relacionar com pessoas incríveis, assim, pessoas que têm interesses próximos, né, dos meus, né? O colecionismo é isso, cara. Tu te conecta com muita gente ainda, mesmo que não seja fisicamente, né? Assim, né? O WhatsApp hoje tá aí pra isso, né? Troca muita ideia com o colecionador. Isso é fenomenal, né, cara? E a questão de aprendizado, né? Aprendizado com os cuidados, aquela parte, digamos assim, mais técnicas, né? As próprias reflexões internas, comportamentais, né? Olhando outros colecionadores e se autoanalisando. E também a questão da música, né? Vira uma pesquisa eterna sobre a história da música, né? Sobre a história daquele álbum, né? Qual o momento social que se vivia, né? Quando foi lançado, por que tinha, né? Determinado... por que foi criado aquele álbum, qual o conceito por trás. Então essas coisas são muito legais mesmo. Tu aprende muito ouvindo música. Me permitiu viajar para conhecer outros lugares, né? Às vezes para ver um show, né? Às vezes para ir lá, né? Conhecer o local onde foi feito. Por exemplo, quando eu estive em Londres, eu fiz questão de ir lá nos estúdios de Abbey Road. Que demais. Entrar, obviamente, mas eu fiquei lá na porta, né? Tirei foto, aquele negócio todo. Então, ir para Londres era muito importante também pela história. Né? Que massa, cara, que massa. Pelo meu interesse pela música, pelos Beatles, né? E não só pelos Beatles, mas por todos os artistas que vieram de lá, né? E que eu gosto, né? Então, são oportunidades que eu tive por meio assim, da coleção, né? Desse meu interesse pela música, que ele é materializado nessa coleção de discos, né? Outra coisa interessante, né? Gostar de música e de colecionar discos sempre me abriu portas, né? E me abre portas até hoje, né? Quando eu conheço alguém, eu sou apresentado a alguém e falam assim, o Rodrigo gosta de música e coleciona discos, né? A reação das pessoas é sempre muito positiva, né? Porque música é uma coisa que fala com a alma das pessoas, né? Todo mundo gosta de música, né? Então, você colecionar discos é uma coisa bacana. A sociedade vê com bons olhos, eu acho, sei lá. Mas a minha reação, a reação das pessoas comigo sempre foi muito positiva, né? Sempre fiz amigos nessas circunstâncias, né? E eu falo isso para todo mundo, né? Mesmo que você não goste de música e não queira colecionar discos,
Eu costumo dizer que todo mundo precisa de um hobby, né? E é isso que a coleção de discos é um hobby, né? Ela não é mais importante do que um hobby. Ela não é mais importante que os seus filhos, ela não é mais importante que a sua esposa, ela não é mais importante que a sua família. Mas ela é importante, né? Porque ela é um momento particular. Ele é uma válvula de escape, né? Ele vai falar, complementar, um momento particular teu, né? É um momento que tu, né, de uma certa forma, tu encontra um certo conforto, né? Seja nas memórias, seja na própria ouvir música, seja no momento de parar, né? Tu ter o teu momento só para ti, pessoal, como ele estava falando aí. Um hobby é muito e muito necessário, né? A gente viu muito isso, muita gente entrou dentro desse hobby do colecionismo também por causa da pandemia. A gente estava em casa, né? Muita gente mora sozinho, outros moram com famílias, mas aquele momento de angústia era coletivo, né? Todo mundo tinha aquele momento de angústia. Alguns entraram para o hobby do colecionismo, outros adquiriram outros hobbies, outros lidaram de outras maneiras, né? Muita gente acabou indo para psicólogo, psiquiatra, né? E cada um lidou com aquele momento de uma forma específica, né? E o hobby tem esse poder, né? E nós aqui que somos colecionadores de discos, cara, bateu muito, né? Assim, no sentido de conexão com olhar novamente para sua coleção e até acelerar a aquisição de novos discos. É um momento seu, né? É um momento que você tem para entrar em contato consigo mesmo, né? Com a sua história, com a sua vida, né? É um momento que eu consigo encontrar pelos discos, né? O Rodrigo de 15 anos, o de 20, o de 25, o de 30, o de 35, o de 40 e o de hoje, né? A gente tá todo mundo ali. Porque eu sei em que época eu comprei, o que eu pensava naquela época, né? Então, isso aí, cara, é uma experiência muito rara. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz de conseguir, né? Ter esse tipo de experiência por meio da coleção, né? E às vezes também eu chego em casa tarde, sabe? Cansado do trabalho, os meninos já estão dormindo, a casa tá escura, você não vai botar um disco para tocar, né? E você tem que dormir, porque no dia seguinte você tem que acordar cedo. Então, eu venho aqui nesse quarto, acendo a luz, fico aqui andando, pego um disco, olho, coloco na prateleira, às vezes tem um que tá fora do lugar, fico aqui 10, 5 minutos, né? E vou dormir. E isso já é suficiente para me relaxar, me dar uma É isso aí. de tranquilidade. É o conforto, tranquilidade, né, cara? Aquele momento teu ali, mesmo que seja alguns minutos, mesmo que não ouvindo, mas olhando, né, analisando, né? É bom demais. Para eu dormir e durmo melhor, né? Então, é isso. E por todas essas razões, né, que eu disse aqui para vocês, né, colecionar discos, para mim, nunca foi um fardo, nunca foi um problema. Nem para mim. Pelo contrário, sempre foi um prazer, né? Sempre foi uma diversão, né? E foi por causa do colecionismo que eu criei esse canal e dei esse nome, né? Colecionista, né? Porque ele é um canal que é feito por um colecionador. E eu espero que a gente possa conversar aqui sobre coleção, sobre colecionismo, durante muito tempo, né? E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deu um trabalho, mas eu acho que eu consegui agora falar tudo que eu queria dizer, né? E queria que vocês dissessem para mim aqui nos comentários se vocês se consideram ou não colecionadores, né? E tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a ser ou não ser alguma coisa. Isso aí. Vocês podem não se identificar com a minha ideia, né? Com o meu pensamento, com o meu conceito de coleção. E falar, ó, eu entendo, mas eu compro disco, mas não me sinto confortável sendo um colecionador, prefiro só estar aqui pela música. Tá tudo bem, deixa aqui nos comentários, o debate está aberto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Valeu, Rodrigão. Aí no próximo vídeo. Puta vídeo, cara. Puta vídeo, meu. Parabéns aí pelo vídeo. Nos últimos anos, nos divertimos muito verificando formatos de filme. Ficou animal, velho. Parabéns aí pelo vídeo. O Rodrigo ficou muito bom, cara. Conseguiu trazer o lado lógico da parada, né? Construiu uma narrativa dizendo o que é o colecionismo, né? Quais são os atributos de um colecionismo, de um colecionador. E depois, né, trouxe para esse lado pessoal, para essa parada que a gente tem, esse envolvimento que a gente tem com as nossas coleções. Ficou muito bom, cara. Incrível, meu. Incrível e representou muito aí. Tenho certeza que representou muitas ideias de diversos colecionadores que estão por aí, velho. Animal, velho. Animal. Patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.